e sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estamos aqui com o nosso querido amigo Miguel Galdino. Mais uma vez, obrigada, Miguel, por aceitar nosso convite. Eu agradeço. O Miguel falará hoje sobre psicologia espírita. Então vamos fazer a nossa oração inicial, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, amado Mestre Jesus. Agradecemos a oportunidade do trabalho na noite de hoje, que possamos apreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará. Muito obrigada por mais uma vez estarmos reunidos. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. A palavra é toda sua, Miguel. Então, gente, primeiramente, obrigado, Renata, Luiz, pelo convite de voltar aqui para a gente poder conversar dos temas em que eu pensei que o que mais tem me consumido ultimamente tem sido essa ideia de psicologia espírita. Eu acho que é uma coisa que a gente não ouve tanto falar, e eu acho que é interessante a gente conversar e pensar sobre, né, essa expressão. Então, quando me perguntam, né, existe ou não existe uma psicologia espírita, né? Eu inicialmente tendo a responder que que sim existe, ela está em formação e a gente está sendo somos privilegiados, da geração que está nesse processo de amadurecimento dessa ciência, enfim, desse prisma. Por quê? Porque eu digo que, na verdade, a psicologia espírita ela começou com Kardec em janeiro de 1858, quando ele editou e publicou a primeira edição da Revista Espírita, né? Muitos espíritas, isso é interessante, nos centros espíritas por quais eu já passei, muita gente, primeiro, poucas pessoas conhecem a Revista Espírita e ainda menos sabem que o nome que Kardec deu para a Revista Espírita é um jornal de estudos psicológicos. Então, Kardec já um ano, assim, poucos meses depois da publicação oficial do Livro dos Espíritos, em 1857, em janeiro de 1858, ele lança a primeira edição da revista, que já era já tinha essa proposta psicológica, né? E é engraçado porque hoje em dia nós vemos muitas pessoas com já tem até um certo preconceito com o tema, quando você fala isso é um psicologismo, fica parecendo que é uma besteira, que é algo menos importante, né? E a gente vê que ainda é algo que a gente precisa trabalhar, né, sobre esses preconceitos sociais, mas quando a gente fala de psicologia, a gente está basicamente falando sobre a ciência que analisa os processos mentais, os processos emocionais, o que influencia no comportamento do indivíduo, né, o que influencia na saúde mental. Então, na verdade, é algo muito tranquilo para quem é espírita, conforme Kardec propôs, isto é, estuda a doutrina sob o prisma religioso, filosófico e científico. Então, na verdade, falar em psicologismo deve ser encarado como algo elogioso, né? Como algo positivo. E a gente vê como a doutrina espírita ela é psicológica, não só por causa disso, mas porque a gente sabe que a principal proposta dessa doutrina, da terceira revelação, é promover a transformação moral dos indivíduos, né, de nós, né? Então, a gente fala tanto, né? A gente vê tantos vídeos, tantas palestras em todas as religiões, inclusive nos centros espíritas, falando sobre Jesus, falando sobre amor, falando sobre, né, questões morais, e a gente continua sem utilizar a ciência, né? Então, se nós temos, né, toda uma ciência que evolui, que analisa, que se desenvolve em prol da humanidade. Kardec falou, esse é o caráter progressista da doutrina, né? Então, por que nós vamos descartar, né? Então, na verdade, eu vejo que a psicologia, ela é essa ferramenta para contribuir nessa transformação, facilitando para nós a visualização do que a gente precisa trabalhar e como a gente pode se transformar. Inclusive, eu acho que Kardec ele foi pioneiro, porque a psicologia enquanto ciência ela é considerada fundada pelo Wilhelm Wundt em 1875, né? Ou seja, mais de 15 anos depois da morte de Kardec, né? E do fim da revista. Então, Kardec ele foi muito vanguardista sobre a importância dessa análise, né? Então, só em 1875 é que com a abertura do laboratório de psicologia experimental lá em Leipzig que a psicologia foi, enfim, fundada. Então, nós somos vanguardistas e a gente tem que ter orgulho, inclusive, honrar o codificador com esses estudos.
E aí, parou na Revista Espírita, né? Não, infelizmente parou, mas não deveria ter parado, a gente poderia ter continuado. E quem de alguma forma dá essa continuidade, quem faz esse link é a nossa querida Joana de Ângeles, né? Então, assim, em 1989 é lançado, publicado a obra Jesus e a Atualidade, e é a primeira da série psicológica dela, né? São 16 livros, e nessa série, nessa obra psicológica, ela vai fazendo essa conexão entre psicologia e espiritismo, doutrina espírita. Então, da minha perspectiva, porque isso, como eu estou falando, é muito recente, a gente começa a ver. Vocês veem, o primeiro livro é 89, né? Psicologia da Gratidão é de 2011, foi ontem, assim, né? Em termos históricos, isso está acontecendo agora, né? Então, são poucas casas têm estudos de Joana, poucas casas têm psicólogos com formação para conseguir contribuir nessa multiplicação. Então, realmente é bem no começo. Mas e por que que é tão difícil, né? A Joana, tem uma proposta que ela exige muito de nós. Eu vejo a série psicológica como um chacoalhão, assim, porque a gente tá desde 1857 que Kardec traz o livro dos Espíritos, falando de transformação moral, e a nossa transformação moral de nós espíritas que deveríamos estar na vanguarda não está andando na mesma velocidade. Então, a Joana, eu entendo que quando ela faz esse movimento de trazer a psicologia para a doutrina, ela tá fazendo uma intervenção, é quase uma cirurgia. Ela tá, tipo assim, abrindo ali, sabe? E botando no sangue, porque só assim pra gente talvez conseguir começar a entender e conseguir internalizar a doutrina. Porque a doutrina ela é muito linda, ela é muito gostosa de ser falada, mas ela é um desafio de ser vivida, né? De ser interiorizada. Então, acho que a psicologia ela favorece. Mas a base da série psicológica de Joana é o suíço Carl Gustav Jung. Por isso que Divaldo fala tanto nele nas palestras que ele dá até hoje. Ele é o pai da psicologia analítica. Então, a Joana escolhe a psicologia analítica como a base das análises da obra dela. Então, isso traz uma dificuldade a mais, porque só quem tem a formação em Jung consegue, tipo, ler e entender essa correlação que ela vai fazendo com esses conceitos. E ela é mais erudita, porque também tem pessoas que têm formação em Jung, mas às vezes não conhecem na amplitude outros autores, e ela fala de Freud, ela fala de Adler, ela fala de outros psicólogos modernos, né? Outras teorias que quem conhece consegue ir mais a fundo, né? Mas Jung é a base. Então, por isso que eu digo que existe uma psicologia espírita moderna com base na obra de Joana, porque que Jung não usava os fundamentos espíritas, e Kardec é anterior, então também não tinha os fundamentos junguianos. Então, eles não conseguiram ser contemporâneos, né? E dialogar junto. Então, ela vem 100 anos depois, mais de 150 anos depois, tentar fazer esse diálogo. A Joana ela faz essa escolha, porque a psicologia analítica ela tem uma proposta teórica de estrutura da psique, de estrutura da alma muito rica. Então, ela permite que a gente analise todas as principais dificuldades e situações pelas quais a gente, enquanto espíritos encarnados, passamos. Então, ela nos dá elementos e ferramentas para a gente conseguir fazer esse mergulho interior, porque a gente tem essa dificuldade. Então, eu estava falando antes que a gente tem essa dificuldade de aplicar a doutrina em nós mesmos, e ela dá um sinal do porquê, né? Então, eu trouxe para vocês aqui o livro Em Busca da Verdade, é um dos últimos, e que ela fala num determinado parágrafo sobre o nosso movimento espírita. E ela fala assim: uma religião racional como o espiritismo, destituída de fórmulas que ocultam o seu conteúdo, que é otimista e não castradora, que convida o indivíduo a assumir as suas dificuldades, trabalhando-as com naturalidade, sem a preocupação de parecer o que ainda não consegue, estruturada na realidade do ser imortal, com as suas glórias e limitações,
é valioso recurso terapêutico para a união de todos os opostos. E assim continua. Eu achei esse trecho interessante, porque eu queria que todos os amigos que ouvissem, quem quiser procurar na página 26 aqui dessa obra, a gente precisa refletir. Será que a doutrina, o espiritismo, ele atualmente ele está destituído de fórmula? Será que a forma como a gente lê, interpreta, fala e escuta a doutrina, a gente tem um caráter otimista? Será que a doutrina é não castradora? Assim, a minha, cada um aqui vai ter uma experiência, isso é um convite para reflexão, mas eu, enfim, sou espírita há mais de 20 anos, então, desde a época de juventude, e eu posso dizer que eu tive um azar, talvez, né? Porque eu tive uma formação castradora e eu tive uma formação não otimista, na verdade, bem pessimista. Pessimista naquele sentido de que tudo que a gente faz é karma, a gente jamais vai conseguir se desenvolver, porque a gente está a milênios de distância de Jesus, e que a gente, tudo que a gente faz está sendo observado, e tem a nuvem de testemunhas que estão o tempo todo nos observando. Então, são conceitos verdadeiros, mas psicologicamente não são bem colocados. Pelo menos na minha experiência, né, na minha vivência, isso que a Joana está falando aqui não se verificou. E aí ela continua, ela fala assim, que a doutrina deveria, né, convidar o indivíduo a assumir as suas dificuldades, trabalhando-as com naturalidade. E essa palavra naturalidade eu também acho assim muito interessante, porque também todas as experiências de casa espírita assim que eu frequento, eu não percebo, é difícil você ver naturalidade, eu vejo muito padronização e uniformidade na forma de se vestir, na forma como fala, na forma de hábitos, pessoas assumindo dificuldades, isso é também difícil, a gente está muito focado na caridade a quem está fora da casa, né? Então, no trabalho social da casa, né? Na população carente que nós ajudamos, mas quantas vezes eu já ouvi assim relatos de desabafos de trabalhadores das mais diversas casas, assim, falando sobre divergências e competição, puxação de tapete e exclusão. Então, será que a gente consegue assumir as nossas dificuldades sem a preocupação de parecer o que ainda não consegue? Isso também é muito difícil na minha vivência de conseguir enxergar, porque geralmente quando a gente está no centro, parece que a gente coloca a persona do espírito em evolução, né? Quase do trabalhador do nosso lar, né? Então a gente se coloca quase como o André Luiz, que está ali aprendendo com um guia e trabalhando no resgate. E onde está o nosso resgate, né? Quando que a gente se coloca no papel de alguém a ser resgatado, né? Quando a gente se coloca no papel de alguém a ser analisado e que precisa de ajuda e que precisa desse resgate, né? Então, muitas vezes a gente fica parecendo, até por um momento de inconsciência, a gente se identifica com essa persona, com essa máscara, né? De o bom cristão. E a gente fecha os olhos, né? Ou tenta não enxergar as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos conteúdos sombrios. A gente se preocupa sim. É o resumo da ópera. A gente se preocupa em parecer ser melhor do que a gente de fato é, porque a gente tem medo de ser julgado, a gente tem medo de ser taxado como o obsediado, né? Como o espírito inferior, o zombeteiro, o materializado, enfim, quantas outras pechas a gente pode ter, né? Então, mas na verdade a doutrina não era para ser assim. De acordo com a Joana, ela acha que deveria ser um recurso terapêutico para a união desses opostos. Quando ela fala de união de opostos, como eu estou falando para vocês aqui agora, quem não tem formação em psicologia pode ficar muito na dúvida. O que que é união de opostos? Como que a doutrina contribui para isso, né? Quem tem uma formação Jung que já talvez consiga entender, mas ela explica nesse mesmo capítulo um pouco antes. Ela está usando o conceito junguiano de enantiodromia, que é um conceito que Jung resgatou lá dos gnósticos dos primeiros séculos, né? Que é uma ideia de que a gente tem todas as potências humanas em nós. Então, o que a gente manifesta na consciência, a gente tem o polo oposto na sombra, né? No nosso inconsciente pessoal. Então, a gente tem que estar sempre fazendo esse balanceamento. Então, a enantiodromia é esse movimento de compensação. Se eu estou muito na consciência manifestando
um polo, o outro polo está na sombra. Então, se eu sou muito bondoso, se a persona que eu estou projetando, né, é muita pureza, é muita entrega, o que que eu tenho na sombra? A gente tem alguma outra coisa na sombra, né? A gente tem o nosso lado raivoso, o nosso lado odiento, que se a gente mantém, não tem contato com ele, ele pode nos tomar de vez em quando. E isso ajuda a explicar por que que, por exemplo, em trabalhos voluntários, em direção de casas espíritas, existem os melindres, existem as rupturas. Quantas casas a gente vê se dividindo? Quantas discussões a gente vê sobre cargos, sobre direção, sobre. Porque é isso, a gente faz tanto esforço para estar num polo que a gente não vê o outro, e às vezes a gente acaba fazendo de modo inconsciente tudo aquilo que a gente não está querendo enxergar. Então, ela dá uma explicação aqui, né? Ela fala que, por exemplo, ela dá o próprio exemplo. Não vou dar nem dar o exemplo. Ela fala que às vezes a gente, quando está fazendo esse esforço de integrar um polo, a gente deixa esse outro na escuridão. E a gente tem medo de ter contato com isso que está na escuridão, que Jung chama de sombra. Então ele fala assim, que pessoas inexperientes, quando se dão conta desses opostos, afligem-se, ficam com medo, desnecessariamente, e formulando conceitos indevidos e punitivos, como se as manifestações do inconsciente signifiquem inferioridade, promiscuidade, dando origem a culpas injustificáveis pelo fato de existirem. Gente, o que ela está explicando aqui? Tem muita gente que leva muitos anos de terapia para conseguir perceber. É muito doido, porque esse medo da sombra, principalmente em quem sempre passou a vida toda sem fazer esse esforço psicológico de se analisar, é uma coisa que é muito dolorida. Eu, inclusive, acho que a sombra é a maior causa da necessidade da reencarnação. Porque tem gente que morre seco, mas não abre mão das suas convicções, não aceita olhar para dentro, não aceita ouvir. Então, às vezes, você precisa reencarnar numa outra condição, viver outro tipo de experiência para você conseguir ampliar. Mas quem tem coragem, quem está num patamar, quem tem essa força moral um pouquinho à frente, tangencia e olha, opa, é verdade, tem coisa complicada aqui, mas eu não posso aceitar isso, porque é o que ela fala aqui, né? Às vezes ele acha que vai ter inferioridade, promiscuidade, e a pessoa vai se sentir culpada por ter aquilo. Então, é melhor não olhar, porque o que eu não vejo, eu não sinto. Então ele sabe que tá ali, mas ele prefere. Eu diria que esse daqui é o caso do irmão X no Voltei. Ele foi um trabalhador espírita muitos anos, né, dirigente de casa. E aí, enfim, gente, spoiler, quem não leu a obra, né, do Chico Voltei. Ele quando desencarna, ele vê que ele não tem tanta luz quanto ele achava que ele tivesse, né? Então é tipo isso aqui. Ele achava que só trabalhando ali ele estava resolvendo o problema dele, mas ele não estava olhando para ele, né? Então ele não ampliou, não fez a luz dele brilhar por essa falta de autoconhecimento. E aí, olha o que ela continua dizendo. Essas pessoas, né, tipo o irmão X, supõem precipitadamente que podem forçar a mudança, tornando-se puras, embora os conflitos culminando em descobrimentos dolorosos de existências vazias. Olha que sofrido, né? Então, essas pessoas acham que se não olharem para a sombra, sabem que tem coisa ali, mas tem medo de olhar, acham que focando aqui no trabalho, sabe? Tipo, se envolvendo numa rotina que não deixe tempo para eles pensarem, eles não vão ver a sombra e esses conteúdos. Mas eles ficam lá e você não tem como se tornar puro, né, na força do decreto. Né? Você não tem como forçar. A partir de hoje sou puro, sou espírito de luz. Não é assim que funciona. E olha que tristeza, porque você tem descobrimento doloroso, que é o caso do irmão X, né? Ele só depois que ele desencarnou, que ele quase foi pego pelos obsessores. Eu estava esperando no enterro dele, tem essa cena, né? Que os mentores lá ficam tentando dar um apoio para ele, porque ele quase se desequilibra. Então ele é quase resgatado por pura caridade, porque se deixasse, ele tinha se dado mal. E ele teve esse descobrindo doloroso. Os amigos dele tinham que diminuir tinham a luminosidade quando chegavam perto, para ele não se sentir diminuído e existências vazias, que eu acho que
a grande dor que é a nostalgia, a melancolia que ele sente, é tipo isso, me dediquei a uma causa, mas o que que aquilo falava para mim? O que que aquilo impactou aqui dentro? O que que aquilo mexeu e modificou? Enfim, só no final da obra ele consegue, assim, conectar, né? Fazer essa descoberta que a gente tem privilégio agora de, enquanto encarnados, conseguir fazer. Não adianta, gente. O resumo da ópera é: você tem que se enxergar, você tem que se enfrentar, entendeu? Não tem como você, tipo, ignorar as questões que estão dentro de si. E aí ela continua dizendo que esses conflitos, eles não, justamente isso, não devem ser combatidos como inimigos num campo de batalha, mas atendidos, orientados e esclarecidos, libertando-se deles pela sua conscientização, de forma que a autoconsciência experimente bem-estar pela conquista realizada interiormente. Isso daqui, gente, é o que falta, no meu entendimento, no movimento espírita brasileiro atual. E o motivo pelo qual a psicologia ela surge e vem se multiplicando, ainda que vagarosamente, nos centros, né? Porque como é que a gente vai conseguir atender e orientar esses conteúdos se a gente não tem espaço para manifestação deles? Se a gente acha que a gente vai ser julgado, se a gente acha que a gente vai ser expulso, se a gente acha que a gente vai ser taxado, se a gente acha que a gente vai ser discriminado, a casa espírita não vai ter esse espaço terapêutico de fato permitir essa transformação moral nem dos seus trabalhadores, se a gente não conseguir ter um espaço para lidar com isso, se a gente não tiver nem esse conhecimento. Então é por isso que eu acho legal que eu tenho já ouvido relatos, né, de grupos de acolhimento, não como um acolhimento fraterno individual que a maioria das casas tem, né, mas existem hoje em dia grupos terapêuticos. E a ideia isso é um embrião desse processo, né? Você está num ciclo, numa roda em que ninguém é melhor ou pior que ninguém, que todo mundo ali está trabalhando o mesmo tema, que todo mundo ali tem questões, e essa roda ela gera um sentimento de empatia, de inclusão, né, de participação, e permite você expor sua alegria, sua tristeza, sua raiva, sua dor, sua angústia, seu medo, sua humanidade. Então, às vezes a gente é tão tomado por essa persona do bom espírito, do caridoso, do bom espírita, né, do engajado, que a gente vai deixando de lado esse trabalho para a gente mesmo, né? A gente vai sendo tomado por essa sombra. E é o que ela fala, se a gente insiste nisso, às vezes isso gera uma fragmentação que leva ao desfalecimento e à perda do entusiasmo. Então é interessante a gente ver também como, na verdade, muitas casas são frequentadas na infância e depois frequentadas por pessoas mais maduras, idosas, né? Onde estão os jovens adultos, né? Os adultos maduros, né? Assim, onde está o entusiasmo, sabe? Onde estão as novas ideias, os novos projetos, os novos estudos, os novos membros, a expansão, a troca? A minha experiência, eu tenho dificuldade de conseguir apontar, né, onde isso está acontecendo. A Joana também continua falando sobre a questão dessa luta entre o ego e o self, né? Então, essa ideia de self, ela trabalha na obra dela toda e é um conceito junguiano basilar e não é tão fácil de ser explicado. Né? Então, quem estuda Jung sabe que self é um arquétipo da completude, né? Da integridade, é o núcleo, é o arquétipo principal. E aí você precisa explicar o que é arquétipo, né? Mas em resumo, a Joana também aqui nesse livro que ela explica, então fica de sugestão para vocês lerem pelo menos esses primeiros dois capítulos desse livro. Ela vai tentando ali fazer uma contextualização, né? Então ela explica que, assim como Jung entendeu, é como se nós tivéssemos duas almas. Né? Então, assim, a gente tem o ego, que é essa noção de eu aqui encarnado, o espírito que nasce zerado, e o self seria como se fosse o espírito transcendental, é o espírito que reencarna, né? É a nossa essência. E é como se esse self ele fosse maior, ele fosse o nosso Deus interior, né? É a nossa centelha divina. Então, Jung dizia que o objetivo da vida era que a gente conseguisse unir, assim, harmonizar o ego e o self. É como se o que o self manda de recado, o nosso ego recebesse e a gente conseguisse ter uma comunicação nesse eixo.
Quando esse nosso ego, ele tá muito rígido, ou seja, quando a gente tá muito nessa posição de eu não posso ter sombras em mim, eu não posso aceitar isso daqui, eu tenho que manter essa, né, a persona do bom espírita, né, do caridoso, etc. A gente deixa de receber, a gente não consegue receber os conteúdos do self que vêm dessa forma inconsciente. Então a gente fica rígido e a gente fica preso nessa persona, né? Então que ela sugere isso, que quando você consegue se soltar, quando você consegue se assumir psicologicamente, você com a sua luz e com a sua sombra, como um ser nesse processo, você consegue mais, você consegue enxergar esses sinais que o self manda, né? Que na doutrina a gente fala, por exemplo, em providência divina, né? Jung fala em sincronicidade, a gente fala nesse planejamento reencarnatório. Então, às vezes a gente está muito rígido, a gente acha que a gente sabe, mas a gente não sabe, a vida ela está acontecendo. É por isso que a gente esquece que a gente esquece. A gente esquece, então assim, e a gente esquece para isso, para a gente poder se entregar ao processo. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não lembra o que aconteceu, e aí a gente fica usando esses conhecimentos que eram para ser libertadores para nos aprisionar psicologicamente, né? Porque assim, se eu já sei qual é o meu caminho, eu não tenho nada para aprender. E se você coloca na cabeça que você já sabe tudo, que você não tem nada para aprender, você vai ficar que nem a múmia que André Luiz relata nas obras dele, né? Tem gente que morre, que não aceita, né? Que morreu e fica duro lá no plano espiritual, porque acha que não era para não era para acordar. Então, às vezes, a gente pode estar assim psicologicamente. Eu lembro que em uma das palestras do Haroldo, ele falava do Vale dos Espíritas. A primeira vez que eu ouvi isso, na minha cabeça era assim, ah, ele tá exagerando, não é possível que tenha. Mas, gente, não é impossível que tenha, não. Porque, assim, a gente tem muito conhecimento. Todo o espírita de escola que fala, que se engaja, que lê, trabalha, que estuda, tem um conhecimento que é valiosíssimo. Kardec falou: amai-vos e instruí-vos. Só que se você não usa esse conhecimento em si, não adianta, você não vai fazer brilhar sua luz. É por isso que muita gente fala que às vezes a pessoa humilde, sem o conhecimento, mais aberta psicologicamente às opiniões, às influências, aos aprendizados da vida, aquela pessoa às vezes consegue chegar mais iluminado do que alguém que tenha lido toda a série de Joana, toda a revista Espírita, toda a Ivone, todo André Luiz, todo mundo, né? Então, eu acho que esse é o convite dessa nova psicologia espírita que está nascendo, trazendo Jung, fazendo essa conexão. A gente precisa conversar mais sobre isso. A gente precisa estudar, divulgar esse conhecimento, fortalecer, porque ainda é uma coisa que é difícil. Assim, você escuta poucas pessoas em YouTube, né, em centros espíritas que falam sobre isso, mas às vezes sem formação psicológica, sem formação em Jung, sem formação em Freud, etc. E aí ainda tem conceitos que são mal colocados. E pessoal, a gente ainda está em construção. Eu acho que todos são dignos e todos são elogiáveis, porque estão nesse trabalho de tentar traduzir Jung através de Joana e de fazer essa interconexão. Então, acho que nós somos privilegiados, né, de estarmos vivendo nesse momento, né? Acho que todos os espíritas psicólogos também têm esse chamado a mais, porque talvez, né, pela escrita tenham mais facilidade, mais afinidade, né, com o assunto, porque eu acho que está já passando da hora, né, da gente botar isso para dentro. Gente, e se vocês estiverem na dúvida, o exemplo que eu sempre dou é o seguinte: você aceita bem uma crítica? Sempre se pergunte isso. A gente às vezes fica assim, ah, o que que Jesus faria? Né? Jesus está muito longe. Vamos pensar aqui perto, né? Você lida bem? Você consegue ouvir uma crítica? Seja em casa, seja de alguém na casa espírita, seja de alguém no trabalho. Você consegue? Ninguém, não estou falando que gosta, né? Porque no fundo ninguém gosta de ouvir uma crítica, principalmente se às vezes é uma crítica colocada de uma forma meio agressiva, etc. Mas esse é o primeiro sintoma, eu acho que é a primeira questão que a gente pode pensar. Eu fico melindrado quando alguém me fala que não gostou de determinada atitude. Eu tenho dificuldade de pedir desculpa. Eu tenho dificuldade de conseguir ouvir a opinião do outro de uma forma desarmada.
Gente, é muito difícil, são muito poucas pessoas. E a gente culturalmente, por ter uma herança católica, que a gente tem essa tendência a se autoflagelar, né? Minha culpa, minha tão grande culpa, a gente tem essa tendência de se vitimizar. Mas o convite que eu faço para vocês é: vamos refletir se a gente consegue dar espaço para as pessoas divergirem, se a gente consegue dar espaço para as pessoas darem sua opinião, e se a gente consegue dar espaço para as pessoas discordarem, e por último, se a gente consegue dar espaço para as pessoas nos apontarem pontos que na visão delas poderiam melhorar. Não estou dizendo que a visão da outra pessoa seja certa, né, seja absoluta, mas ouvir uma ponderação crítica é aquela dorzinha que às vezes dá de que a sombra foi mexida, de que tem um conteúdo que pode emergir para a consciência. Por isso que a gente encarna, né? Porque no plano espiritual a gente convive com iguais, aqui a gente convive com diferentes. E é só com a diferença que a gente consegue ampliar, né, o nosso potencial espiritual, o nosso potencial de autoconhecimento. Né? Então vamos pensar se a gente consegue, se a gente não consegue, esse é o convite para que a gente tente, né? Porque é assim que a gente vai conseguir se iluminar. Era Muito, isso. muito obrigada, Miguel. É um convite tanto, né? Estamos Uhum. todos aqui, em busca da nossa reforma moral, da nossa reforma íntima. Não é um trabalho fácil, mas quanto antes começarmos a refletir e colocar em prática essa mudança, mais fácil será o nosso caminho. Fica o convite a todos, né, para aceitarmos essas diferenças em todos esses espaços. Você poderia fazer a nossa oração final? Claro. Então, gostaria de agradecer a espiritualidade que se faz presente com cada um de nós e de quem eventualmente venha assistir esse nosso encontro, para que consiga nos tocar, nos dando coragem de conseguir olharmos para nós mesmos, de conseguir permitir que nós tenhamos esse contato com a nossa sombra, porque o primeiro contato pode ser dolorido, mas depois vai ficando cada vez mais fácil e até gostoso, e esse processo que vai nos tornar pessoas mais felizes e vai conseguir transformar o nosso planeta definitivamente em um planeta de transição, de regeneração, né, em que o bem vai conseguir prevalecer sobre as sombras. E assim, agradecidos, nós encerramos o estudo da noite. Que assim seja. Que assim seja. Miguel, mais uma vez, muito obrigada pela sua contribuição, né, e nos vemos em uma próxima. Até lá. E obrigada a todos pela companhia na noite de hoje e até a próxima quinta.